Vamos ver aqui, inovador, os sistemas de Metal Fight Beyblade Parte 4, Synchrome System e 0G. Mano, o que tá acontecendo? Eles estão fazendo antigravidade, vamos lá. A Takara Tomy, no último sistema de Metal Fight Beyblade, resolveu fazer uma inovação... Vou ficar em pé, tá, galera? Porque minhas costas estão doendo. Completa na franquia. Trouxe para o jogo algo bastante inesperado por todos e surpreendeu positiva e negativamente muitas pessoas ao redor do mundo com o sistema que se encaixa dentro de uma categoria chamada 0G, que significa zero gravidade. Portanto, o sistema que vamos explorar hoje como último sistema de Metal Fight Beyblade é o sistema Synchrome. E como tudo isso foi introduzido no mercado, quais as mudanças que aconteceram e como a estrutura dos Beyblades se tornou bastante diferente daquela que nós conhecemos durante anos por Metal Fight Beyblade desde o lançamento em 2008. Dessa vez nós possuíamos Beyblades bastante únicos, muito diferentes daqueles que estávamos acostumados em termos de visual. Podíamos observar uma camada de metal Mas realmente eu não gosto da pintura que eles botam no metal, deixa muito barata a Beyblade, cara. Muito evidente na parte superior dos Beyblades e isso tornava eles bastante semelhantes. Não fossem os adesivos, nós teríamos aqui poucas cores nos Beyblades. Mesmo assim, a Takara Tomy conseguiu manter um padrão interessante para que cada um fosse muito diferente em termos de design. Os moldes no metal eram bastante bonitos e todos eles traziam características bem fortes que carregavam o nome do Beyblade. A estrutura dos Beyblades do sistema Synchrome de Metal Fight Beyblade é bastante simples. Numa primeira vista parece bastante... Curiosamente eles têm, cada um tem um ponto, né? E o design não é igual, né? Não é simétrico. Curioso, vamos ver o motivo disso. Sistemas anteriores que nós tínhamos em relação de peças. Ao mesmo tempo que ele leva não é simétrico. Muito a sério o conceito de Metal Fight Beyblade que vem sendo estabelecido desde o primeiro sistema dessa segunda geração. Aqui eles conseguem mudar a ideia base, mas manter a mesma essência. O que eu acho interessante também são os vários modos disponíveis. Os Beyblades continuam tendo Face Bolts, agora chamados de Stone Faces. Também temos a Chrome Wheel e a Crystal Wheel, que são duas peças novas que compõem os pontos de contato do Beyblade. Também temos as peças já tradicionais que são... Não estou falando que é ruim, eu estou notando uma característica e apontando ela. Não fiz nenhum julgamento de valor. Track e Bottom, que compõem a parte de baixo do Beyblade, seu padrão de movimento e altura. E com essas peças que possuem os mesmos encaixes dos sistemas anteriores, nós criamos uma retrocompatibilidade bem interessante com os sistemas que já foram lançados nessa segunda geração. Um ponto interessante a ressaltar aqui é a mudança na estrutura que fica na parte de cima dos Beyblades dessa vez. Não apenas a mudança visual, mas como disse, a estrutura está diferente. Quando pegamos um Stone Face, por exemplo, e comparamos com um Face Bolt que nós tínhamos do sistema 4D que foi analisado no vídeo anterior, nós temos aqui não apenas a mudança visual, mas também física. Nós temos uma mudança grande de altura. Você pode perceber o quanto um Stone Face é mais alto do que um Face Bolt padrão, isso para poder comportar o sistema Synchrome, que nós vamos entender já já. A Chrome Wheel, como disse, é uma peça maciça de metal responsável pelos principais pontos de contato do Beyblade. Ela possui diversas formas diferentes, nós temos aqui designs que vão interferir sim no contato, que vão interferir em recuos e impactos diferentes, sejam eles mais potentes, menos potentes, mais para conservar resistência, enfim, varia bastante. Também quanto à distribuição de peso do Beyblade, você observa que todas as Chrome Wheels têm uma estética diferente e essa estética vai causar um desequilíbrio ou até um equilíbrio dependendo do combo que você monte, mas elas vão interagir de formas diferentes. Sendo uma peça maciça de metal, nós temos aqui um peso interessante para cada um desses componentes, ao mesmo tempo que uma boa durabilidade para esse componente. A próxima peça se assemelha bastante à Chrome Wheel, mas ela é de plástico, sendo chamada de Crystal Wheel, sempre em tons translúcidos para que você
consiga dar esse nome para que tenha essa estética toda. Elas também possuem designs bastante únicos e uma ideia que não foi muito bem explorada de elementos. Também possui aerodinâmicas diferentes e aqui a gente consegue perceber que ela tem encaixes bem semelhantes ao que nós vimos na Chrome Wheel, com essas partes circulares aqui que vão entrar em contato direto com a outra parte e manter o Beyblade inteiro. Track, como nós conhecemos, possui características de aerodinâmica muitas vezes, mas também modificam muito a altura dos Beyblades, sendo aqui essa uma das gerações que recebeu as tracks mais altos e mais malucos que a gente pode ter visto em Metal Fight Beyblade. Nós temos alturas que doideira, que tem duas lâminas, outra é uma espiral, outra é um quadrado, outra é uma nave espacial, que doideira, outra é um hidrante ali na direita. Que variam desde um 105 até um 230, com muito mais variações do que nós havíamos visto até então em termos de alturas. Também é interessante a questão de aerodinâmicas e alguns possuem mecânicas muito interessantes para serem exploradas em combos. O componente da ponta de desempenho, ou bottom, também é um componente curioso, porque muitas peças vêm com componentes grandes, como é o caso do Circle Flat que vem no Samurai Ifrit. Essa é uma peça que é muito estranha e à primeira vista, para quem conhece pouco de 0G, vai achar que é uma peça muito larga e que não faz tanto sentido assim para Beyblade, sendo uma peça tão agressiva com uma ponta plana tão larga. Tudo isso faz mais sentido quando nós conhecemos a grande mudança que aconteceu nesse sistema. De qualquer maneira, a forma de montarmos esses Beyblades também é muito semelhante à forma que nós tínhamos para os sistemas anteriores de Metal Fight Beyblade. Dessa vez, nós vamos pegar aqui os encaixes tanto da Chrome Wheel quanto da Crystal Wheel. Como disse, tem essas partes que são circulares, umas abertas, outras com relevos. A gente só vai encaixar elas da forma mais confortável possível para que aí sim a gente consiga colocar a track e finalizar com o Stone Face, parafusando-o da mesma maneira que nós havíamos parafusado todos os Beyblades de Metal Fight até então. Concluímos com a montagem da ponta de desempenho, que claro, não pode faltar aquela ferramenta básica para você dar uma apertadinha em tudo, faz parte do sistema de Metal Fight Beyblade você ter esse componente para auxiliar na montagem. Os Beyblade 0G, ou do sistema Synchron, seguem essa estrutura de maneira geral. Possuem uma parte de metal muito grande em cima, fazendo com que o centro de gravidade do Beyblade fique todo voltado para a parte de cima, tornando-os bastante desequilibrados, mas possui estruturas bem curiosas para que consigam atingir os oponentes diretamente com as partes de metal. E esse desequilíbrio vai ajudar bastante no dinamismo das batalhas. Porém, nós temos características bem únicas do sistema. Quando nós desparafusamos o Stone Face, podemos simplesmente pegar o conjunto de Chrome Wheel e Crystal Wheel e virá-lo para baixo. Dessa maneira nós conseguimos encaixar também o track e conseguimos também parafusar novamente para que a estrutura do Beyblade fique inteira. E aqui nós temos um segundo modo disponível para o sistema Synchron. Esse daqui é chamado Crystal Up, porque a parte do Crystal Wheel está para cima. Aqui nós temos um centro de gravidade um pouco mais baixo, onde o Beyblade vai interagir de maneira diferente e vai atacar os oponentes também com a parte de metal, juntamente com a parte plástica que fica muito exposta. Então vai causar marcas de batalha quando você batalhar muito nesse modo, e ela é útil para arenas padrão de Metal Fight Beyblade, como é a BB-10 que nós temos utilizado desde o começo dessa geração. Agora, o modo mais interessante do sistema Synchron é o que nós podemos fazer quando utilizamos duas Chrome Wheels, porque sim, podemos misturar dois Beyblades. Sendo assim, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o Ifrit e também o Pegasus. Vamos organizar aqui os encaixes, dá para ver que são perfeitamente compatíveis quando encaixamos as peças. Temos aqui então duas Chrome Wheels misturadas aqui, tornando o Beyblade muito mais pesado, praticamente o dobro do peso. E aí podemos encaixar a track, parafusar com o Stone Face, fixar com a pequena ferramenta. Finalizando a montagem, nós temos, portanto, o sistema Synchron em seu ápice. Aqui nós temos Metal Fight Beyblade da melhor maneira possível em termos de
nomenclatura, porque nós temos duas peças de metal juntas numa mesma estrutura do Beyblade, como comentei, com o dobro do peso graças às duas peças de metal. Também temos aqui centro de gravidade muito voltado para cima, o que vai fazer com que os Beyblades sejam muito desequilibrados, mas também o seu peso extra vai ajudar na rotação, vai ajudar na força centrífuga do Beyblade. Juntamente... Tô quieto porque, né? Tô deixando o mestre falar. Vou comentar depois, quando eu ver onde a maluquice vai chegar. Com o track e a bottom, que nós já conhecemos pelos padrões de movimento, mas o interessante é de fato você conseguir combinar qualquer outras Chrome Wheels. Você pode fazer combos com qualquer Chrome Wheel, fazendo com que as customizações sejam ainda maiores. Aqui nós vamos trabalhar com a distribuição de peso dos Beyblades e também vamos trabalhar com os pontos de contato. Caso nós queiramos inverter, também dá para fazer isso. Você pode colocar a Chrome Wheel de baixo para cima, de qualquer maneira. A nomenclatura, portanto, vai ser o primeiro nome é o que está embaixo e depois o nome de cima. No caso desse combo, nós temos aqui um Pegasus E-Freight W145CF. E só o fato de nós podermos combinar duas Chrome Wheels, a gente já entende que podemos fazer interações diferentes, podemos brincar aqui com os intervalos dos pontos de contato para que uma Chrome Wheel cubra a outra e você tenha performances bem exclusivas, ou mais defensivas ou mais ofensivas, enfim, vai da sua imaginação e da melhor performance que você tiver. Curiosamente, o sistema Synchron recebeu apenas um Beyblade de giro à esquerda. Foi muito exclusivo e esse daqui é o Dark Knight Dragoon, com 3 Os mesmo. Essa é uma peça bem importante para todo o funcionamento e também para a dinâmica competitiva de Beyblade Zero G, porque é a única peça que gira à esquerda. Sendo assim, você pode combiná-la com outras Chrome Wheels para fazer com que qualquer combinação gire à esquerda, contanto que a Dragoon esteja na parte de cima. Então você tem aqui certa limitação em termos de sentido de rotação para os Beyblades, mas de qualquer maneira você pode combiná-la com outras Chrome Wheels e fazer com que essa Beyblade aqui, ou o seu combo favorito, gire à esquerda, utilizando apenas uma peça. E aí dá para entender por que Dark Knight Dragoon vendeu tanto na época. Foi não apenas o, entre aspas, sucessor do L-Drago, foi também uma bela homenagem a Dragoon de Bakugan. Eu fico pensando que eventualmente a gente vai chegar no presente, né, das Beyblades. Eu imagino que a galera que tá doando vai doar até chegar no sistema atual. E o futuro? O que as pessoas acham que vai ser o futuro de Beyblade? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer? Ah, tem uns memes, Beyblade vai dar um tiro. Ok, mas e realmente, o que vocês acham que a Takara Tomy vai fazer com a próxima geração de Beyblade? Se já está próximo da geração e a galera já sabe, o que vocês acham que pode acontecer para daqui bem no futuro? Shoot Beyblade, a primeira geração, mas também trouxe a dinâmica de giro à esquerda com exclusividade para o sistema Synchron. Também podemos perceber que vem com peças muito altas. Ela possui aqui o LW160 e a ponta BSF, que também é bastante alta, fazendo com que esse Beyblade seja sim muito alto, bastante desequilibrado, mas ele tem uma movimentação imprecisa o suficiente para surpreender os oponentes. De maneira geral, a gente percebe o hidrante, mano. Quanto os Beyblades Zero G possuem poucas... E a parte Zero G? O que faz eles ficarem zero gravidade? Eu quero entender isso. Mecânicas, partes móveis, alteração de modos, coisas que vimos no sistema 4D, aqui não existem mais. Aquela ideia de termos aqueles drives dos Beyblades com mecânicas que alteravam durante a batalha ou até mesmo possuíam rolamentos ou coisas do tipo, são bem diferentes. Aqui nós não temos esse tipo de mecânica. Os Beyblades voltaram a ser um pouco mais simples e as poucas mecânicas que possuem refere-se apenas a seus tracks e suas pontas de desempenho que com suas formas diferentes interagiam de maneiras diferentes com a arena. E é na arena que nós temos uma das maiores modificações de toda a franquia Beyblade. Foi aqui que o jogo mudou completamente.
completamente. Novas estratégias precisavam ser pensadas e as pessoas precisaram de fato, pela primeira vez, talvez desde o Tornado Ridge, reaprender a jogar Beyblade porque estava tudo muito diferente. Logo de cara, ao olhar a arena, nós já entendemos Essa arena eu nunca vi. que ela não é convencional. Ela não possui bases e ela é feita sim para balançar bastante. Caralho, A ideia viagem. do nome Zero Mas pra uma criança deve ficar bem mais complicado, né? Transportar isso pros lugares e tal. As outras Beyblades eram bem acessíveis na arena, né? Essa arena aqui já é mais malucona. Gravidade vem daí. Porque o Ah, tá. Beyblade, enquanto está girando e a arena balança junto com esse movimento, vai dar a impressão de que o Beyblade esteja se movimentando em um plano que se adapte à forma que o Beyblade está girando, com um conceito bem curioso de gravidade zero que a Takara Tomy quis passar aqui. Tipo, é maluco, mas ele é menos competitivo, né? Porque a arena se move, a Beyblade sai no chão. É criativo e curioso, mas para um produto eu acho que é mais complicado. Mas de qualquer maneira, a arena é feita para você balançá-la. Por consequência disso, o seu oponente pode ser jogado para fora muito rápido. Foi interessante que aqui foi a primeira grande tentativa da Takara Tomy de tentar mudar o jogo para que as batalhas fossem muito mais dinâmicas e não tivesse tanta... Para dar um exemplo como funciona, o Ifrit tem uma ponta com o quê? Tem uma ponta plana com um disco. Isso ajuda ele a balançar a arena e jogar os outros Beyblades que eram mais estáticos para fora. Ele dobrava o espaço. Caralho, mano. Temos Beyblades que alteram o espaço. As batalhas de resistência, como a gente havia visto já que o jogo competitivo havia se tornado na época até o sistema 4D. Aqui a Takara Tomy mudou muito para que as batalhas fossem rápidas, super agressivas e para que as pessoas pudessem repensar a sua maneira de jogar. Sendo assim, foram lançadas 3 arenas do sistema Synchron, chamadas de arenas 0G. Uma delas, a de ataque, é muito comum, possui 3 saídas e ela é totalmente translúcida, possui uma pequena área semiplana na sua parte mais baixa para que os Beyblades de defesa ou resistência fiquem ali embaixo, mas graças à intensa movimentação da arena durante as batalhas, os Beyblades se movimentavam muito dentro dela e eram jogados para fora com certa facilidade, ainda mais levando em consideração as 3 saídas possíveis. A arena também possuía uma proteção na parte de cima para que os Beyblades não voassem para cima, mas sim fossem redirecionados para as saídas dela que ficam para baixo. Também foi lançada a arena de equilíbrio, onde tinha 2 saídas e a parte semiplana no centro da arena era um pouco maior. Por fim, tínhamos a arena do tipo defesa, que possuía apenas uma saída e a área semiplana no centro dela era um pouco maior do que a que nós tínhamos na arena de equilíbrio. Sendo assim, as 3 arenas são muito interessantes e possuem estilos de jogo diferentes para que a gente possa se adaptar. Uma variação de arenas muito grande, mas a maior modificação foi mesmo a ideia da arena balançar. E aqui onde muitas pessoas entenderam o jogo, gostaram da ideia e se divertiam demais com batalhas 0G. Outras, mais puristas, simplesmente não aceitaram a Eu sinto que isso é bem divisível dentro da franquia. mudança, não queriam entender o jogo novo e preferiram ficar no passado. Uma pena, porque isso fez com que a franquia Beyblade fosse mais uma vez encerrada prematuramente. Isso porque as vendas baixas e a baixa popularidade É menos prático. Não tinha a praticidade, né? Esse que é o foda. pelo simples fato das pessoas não compreenderem muito bem o jogo na época, talvez tenha sido uma aposta muito grande da Takara Tomy, fez com que os seus produtos não vendessem tão bem assim. Um outro detalhe que vale a pena ser mencionado é porque graças a essa modificação da arena também houve uma modificação nos tipos dos Beyblades. Houve a primeira vez uma inversão, onde os tipos que eram conhecidos como defesa foram alterados para o tipo resistência por permanecer mais tempo girando na arena do que seus oponentes, ao mesmo tempo que os tipos considerados até então de resistência agora eram considerados tipos defesa porque voltavam para o centro da arena muito mais rápido para causar contra-ataques. É uma mudança muito semelhante à que nós vemos em Beyblade X, que é a 4ª geração.
E a propósito, por falar na ideia de voltar para o centro da arena e permanecer mais tempo girando que o oponente, percebemos o quanto essas arenas de 0G são mais acentuadas, elas são muito mais fundas, o seu ângulo é muito mais inclinado, não apenas para que a arena possa se movimentar mais durante a batalha, mas também os Beyblades consigam chegar no centro dela de uma maneira muito mais eficiente, mais rápida, causando batalhas muito mais intensas. Os pontos de contato dos Beyblades eram de metal e por isso as pancadas eram muito fortes, não apenas para que o Beyblade fosse pesado e conseguisse manipular o balanço da arena, mas também para que você pudesse ver batalhas espetaculares e Beyblades voando para todo lado. Mais emocionante ainda quando você acho que sai muito fácil, aí perde a graça. Eu dando opinião tirada da bunda, porque eu nunca nem participei dessa porra, né? Vendo três lançamentos de Beyblade, sai toda hora, pô. Duas Chrome Wheels tornavam os Beyblades mais pesados e assim o balanço da arena também era mais intenso, as pancadas muito mais potentes e o mesmo problema de quebras de Fence Bolts, agora Stone Faces, continuava porque as pancadas eram muito fortes. Era bastante comum ver esse tipo de peça quebrando e exatamente por isso acessórios também foram lançados nessa época. Só que o mais interessante de todo esse jogo foi realmente o quanto a Takara Tomy apostou e o quanto eles arriscaram nessa geração. Porque já era o último sistema dessa geração mesmo e eles decidiram mudar de uma forma drástica demais. Mas viu, saiu sozinho. Não foi nada gradual. Eu quero ver Beyblade se matando, não fugindo. Não foi não sendo jogado pra fora da arena. Uma mudança que aconteceu de uma geração para outra. Foi uma mudança que rolou entre um sistema e no próximo, dentro da mesma geração, era tudo completamente diferente. Isso causou uma estranheza muito grande nos fãs. Fez com que muitas pessoas, em especial os ocidentais, não curtissem essa mudança tão grande assim. E como disse, foi arriscado. Eu entendo a empolgação dos desenvolvedores de Beyblade ao trazer essa inovação para o jogo. De fato, as batalhas nas arenas 0G são incrivelmente rápidas, muito empolgantes, rápido demais, muito divertidas, com pancadas fortes. Cara, tem que encontrar um meio termo disso aí, como se tivesse uma haste que segura a panela e a panela gira, mas a haste permanece fixa. Pra que o negócio não fique tão... E não tem como não querer... maluco de se movimentar, a arena se movimentar demais no chão. Jogar muitas e muitas vezes, porque é realmente muito divertido. Pelo prisma de diversão, 0G é definitivamente um dos meus sistemas favoritos por trazer uma inovação, por ser corajoso o suficiente pra mudar o jogo que estava tão estabelecido... Não, sou hater de 0G, desculpa. Há tanto tempo assim, pra que... no mínimo não tem nenhuma saída. Quero ver quem explode primeiro. O jogo deixasse de ser um pouco monótono e tornasse muito mais movimentado. Fizesse com que toda a comunidade... certíssima, a batalha longa é chata. Pô, a Vanessa acabou de chegar. Já vai chegar pra ser humilhada, né? Porra, caraca, mano. Como assim? Você joga Beyblade e em um segundo ela sai? Como que isso é legal? De todas as pessoas que jogassem fossem atrás de aprender algo novo e precisassem se adaptar novamente ao jogo. O que mantém também, é claro, o jogo sempre atualizado, sempre moderno, sempre dando ênfase que a diversão sempre acontece e que precisamos entender novas maneiras de jogar. É muito legal como a Takara Tomy nunca se acomodou tanto e prefere arriscar bastante muitas vezes. Eu fico feliz com essa mudança e muito triste que 0G não tenha ido pra frente. Foi cancelado meio que na metade do caminho porque as vendas estavam baixas demais. Produtos nem foram às lojas e eles encerraram... Tem cara de que daqui, sei lá, no futuro, Beyblade no ano 100 vai ter a capacidade de executar essa arena de uma forma melhor. O Metal Fight Beyblade, principalmente essa temporada 0G, com menos de um ano de duração, coisa muito rara de se ver. Ainda assim, eu gosto muito da inovação que foi 0G, e de novo, vídeos nunca transparecem a diversão real do jogo. É legal registrar em vídeo que isso aconteceu e que esse sistema era dessa maneira, mas se você tiver a oportunidade de jogar com Beyblade 0G em algum momento, eu recomendo fortemente. Eu acho que nessa arena elas quicam mais, né? Isso é legal. O jogo é muito bom, muito dinâmico, muito mais rápido e interessante, da mesma maneira que a quarta geração introduz um jogo também muito rápido, dinâmico e com pancadas muito fortes. Foi uma mudança bastante drástica para Metal Fight Beyblade, mas que certamente hoje é um sistema muito único, muito exclusivo e
raríssimo, considerando as baixas vendas, as produções também foram muito baixas e assim poucos produtos foram fabricados e distribuídos, portanto, arenas são muito difíceis de encontrar. Beyblade Zero G também tornam-se com o tempo raros. Repito, se você tiver a oportunidade, experimenta jogar Zero G, é muito divertido. As manobras e tudo que acontece na arena durante as batalhas é simplesmente inexplicável e muitas vezes quando vemos em câmera lenta percebemos o quanto de coisa acontecia nessas batalhas. E Beyblade X certamente me lembra muito essa dinâmica de Zero G, não apenas pela aparência dos Beyblades e pela ideia de ter pontos de contato de metal na parte de cima, mas também por toda a dinâmica nas batalhas e pela velocidade em que elas acabavam. E é muito bom ver como a Takara Tomy gosta de inovar no jogo, trazer diversão e fazer com que as performances sejam sempre bastante funcionais. Sempre muito eficientes no trabalho, ainda que algumas vezes sejam incompreendidos, essas mudanças precisam ser um pouco mais bem-vindas e as pessoas precisam aprender que o jogo é muito divertido em várias maneiras diferentes. Como disse pessoalmente, É meio maluco ficar vendo Beyblade nessa arena, né? adoro Zero G e eu espero que você tenha curtido esse vídeo, assim como também tenha curtido essa série. Eu acho que isso adiciona muito... Assim, Beyblade já não é um jogo... Tem técnica, mas ele é um jogo que possui uma aleatoriedade pela falta de controle que você tem da própria Beyblade. O nível de aleatoriedade aumenta muito mais com essa arena, né? E de sistemas de Metal Fight Beyblade. Tenha conhecido um pouquinho melhor a segunda geração de Beyblade e assim encerramos, por enquanto, toda a série de sistemas de Beyblade lançados até agora. Conforme forem lançados sistemas diferentes para as gerações futuras, é claro que eu quero abordar isso aqui no canal também, mas por enquanto fica o meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou todos esses vídeos que tenho feito por aqui, e se você curtiu, deixa aí um gostei, também comenta o que é que você acha sobre o sistema Zero G, principalmente por um prisma mais... Tem cara de ideia muito à frente do seu tempo, né? Tem cara de ideia à frente do seu tempo. Se fosse uma parada... Eu vou fazer uma versão medieval, não, Homem das Cavernas, tá? Se fosse uma parada... Se fosse uma parada assim... E isso aqui, tem aquelas paradas que conseguem balançar para todos os lados, né? Se fosse uma parada assim, fixa. Aí tem um... Se fosse uma arena mais ou menos assim, onde isso aqui pode balançar para cá, só que também poderia balançar para cá e para cá. Aí ia ser mais ou menos a mesma coisa, né? Um negócio que não teria saída. Aí você bota uma saída aqui, outra saída aqui. Igual fez lá. E aqui você bota o plástico, né? O plástico para evitar que elas saiam daqui para cá, né? Até a paredezinha aqui. Ia ser mais ou menos a mesma coisa. Só que a arena não ia ficar... O problema é que a arena anda, né? Anda para cá, anda para cá. Então, sei lá. Ideia muito boa. Aqui, o crime deles foi ser criativo demais. Mas interessante. Interessante. Acho que é um protótipo bacana. Tem muita coisa para evoluir isso aqui ainda. Ou teria, se tivesse continuado. Daqui 100 anos vai ter uma arena de Beyblade tecnológica que vai ter uma mecânica dessa. É uma mudança muito brusca, né? Divide demais as pessoas. Mas interessante. Eu não pude comentar muita coisa, né? Porque não é a minha área de atuação Beyblade. Então aqui eu acabo mais aprendendo sobre... Beyblade, quem sabe um dia aí dá para jogar com alguém e entender de fato quais as técnicas existem, né? De jogar reto, jogar de ladinho, jogar de ladinho, jogar de conchinha, enfim, deve ter as técnicas aí de Beyblade, além da montagem, né? Mas o próprio lançamento. Deve ter um universo aí de características que nem passa pela minha mente. Parece que toda geração eles extrapolam alguma hora para ver até onde dá para chegar e adaptar na próxima geração. Imagino, né? Eles precisam sempre inovar e nesse mercado de inovação você tem que arriscar, né? Você arrisca pouco enquanto está na mesma geração, mas quando muda tem que arriscar muito. Mas você arrisca, mas reseta um pouco, né? Enfim, é a eterna necessidade de chamar a atenção do público novamente, né? Sempre enjoa. Muito bom.